O Brasil fez o seu primeiro grande jogo na Copa de 2026, enfrentando a seleção do Haiti, por onde saímos vitoriosos por 3-0 e muito além disso, jogando um futebol muito bom e poderia ser 5 ou até mais. E teve um pequeno detalhe que impediu de ser de fato uma grande goleada, que foram os impedimentos. No total foram 8 impedimentos para o Brasil, um número bem relevante, visto que tem muitas partidas dessa Copa que nem acabam com 8 impedimentos para as duas equipes. Contra o Haiti, só o Brasil teve 8. Esse foi o pequeno detalhe que faltou para a gente de fato fazer uma goleada, e vamos entender por trás o que aconteceu para a gente ter tantos impedimentos nesse jogo. Trazendo aqui para o nosso FM Estádio, vamos falar um pouco das alterações que tiveram nas escalações. Primeiramente, Danilo entrou no lugar do Ibanez pelo lado direito, fazendo a lateral, e o Matheus Cunha entrou no lugar do Igor Thiago, jogando como 9 por dentro. Essa foi basicamente a estrutura que a gente jogou contra a equipe do Marrocos, com um pequeno detalhe. O Danilo avançava para o Paquetá jogar um pouco mais por dentro, vindo como praticamente um 10, e o Rafinha atuava também como um 10, mas pelo lado esquerdo, com algumas mudanças de posição, claro, durante a partida. E com o Bruno Guimarães também atuando pelo lado esquerdo, tá? Esse é um fator bem interessante a gente conversar. Nesse jogo contra o Haiti, além das mudanças na escalação, a gente também teve uma mudança de posicionamento dentro de campo. Nesse jogo contra o Haiti, a gente teve um posicionamento muito mais próximo disso. Primeiro, Paquetá e Bruno Guimarães atuando mais avançados e contrários, o Paquetá jogando pela esquerda, o Bruno Guimarães jogando pelo lado direito, algo que foi muito importante para a intenção do Brasil nesse jogo, que a gente vai explicar um pouco mais à frente. O Danilo fazia bastante sim o papel de vir avançar para o Rafinha jogar por dentro, junto com o Bruno Guimarães, porém também por vezes ficava na base. Como o Haiti exportou nesse 5-4-1, às vezes a seleção se dava o privilégio de ficar com Casemiro, Douglas Santos, Magalhães e Marquinhos somente, e pesando bastante a última linha, jogando praticamente nesse 3-1-6, pesando bem a última linha, tá? Isso foi muito importante, a presença de alguns atletas aqui. Então, por que teve essa variação estrutural do Brasil em cima do Haiti? A intenção era muito clara: explorar as costas da última linha, aproveitar dos encaixes da equipe do Haiti e buscar essa profundidade com movimentos de facão de Vini, de Rafinha, de Bruno Guimarães e às vezes até do próprio Paquetá ultrapassando por dentro. Então, Bruno Guimarães jogar pelo lado direito foi muito importante para ele fazer esse movimento de atacar as costas da última linha, assim como também ele ter a capacidade de encontrar os jogadores buscando as costas da última linha, como foi o caso que ele encontrou algumas pifadas para o Rafinha. O Cunha também teve um papel muito importante porque ele era o jogador que baixava um pouco mais e atraía essa marcação, gerando ainda mais espaço para Vini Júnior e Rafinha atacar a profundidade. Paquetá também fez esse movimento, só que em comparação ao jogo contra o Marrocos, foi um movimento muito mais limitado. Dificilmente a gente viu o Paquetá muito baixo no campo. A gente via ele normalmente mais por dentro, mais entre linhas. Quem viu o nosso vídeo sobre o jogo contra Marrocos percebeu que por vezes a gente tinha Bruno Guimarães, Paquetá e Casemiro praticamente na mesma linha do campo, ninguém por dentro, pesando a última linha de Marrocos e dando muita tranquilidade para a última linha. Nesse jogo contra o Haiti já foi completamente diferente. Porém, faltou alguns detalhes para a gente conseguir explorar as costas da última linha de maneira mais eficaz. Mas vamos dar uma olhada nos vídeos que vai ficar um pouco mais claro isso para vocês. Olha só, e aqui a gente tem já a estrutura do Brasil, como eu mostrei para vocês. Casemiro atuando um pouco mais na base da jogada. Aqui nesse lance específico, o Douglas Santos jogou um pouco mais avançado com o Vinícius Júnior por dentro e o Danilo mais na base da jogada fazendo a saída por 3. Então quem tá aqui aberto é o Rafinha. O Rafinha é esse jogador que tá bem aberto. Bruno Guimarães e Paquetá atuando bem no entrelinhas do Haiti. A gente vai ver com a circulação da posse lá pelo lado direito já vai começar os movimentos de atração e ruptura. Olha só, o Rafinha baixando aqui, atraindo o ala, a presença do Bruno Guimarães atraindo o zagueiro pela direita, já gerando um intervalo bem relevante aqui na última linha do Haiti. O passe vai entrar por fora, a gente já vê o Bruno Guimarães atacando o espaço para apoio do Matheus Cunha e na sequência o Matheus Cunha atacando o espaço para receber o passe do Bruno Guimarães. Outro lance para vocês verem, ó, de novo o Douglas Santos avançando, aqui o Danilo e o Douglas Santos vão avançar juntos, que a gente estava bem tranquilo nas transições, como o Haiti só tinha basicamente um dos jogadores para puxar as transições. Aqui a gente já via o Vinícius Júnior realizando um movimento de baixar e atacar as costas da última linha, olha só.
e a equipe do Brasil ocupando bem o entrelinhas, ó, 4 jogadores do Brasil no entrelinhas, Rafinha fazendo desmarque ali, ó, buscando as costas da última linha, não achou o passe, mas já gerou espaço pro Bruno, e ele buscando novamente, ó, centralizando o tempo todo, os jogadores buscando atacar os intervalos da última linha do Haiti, agredir dessa maneira. E o gol ele também acontece assim, ó, uma construção Paquetá agora um pouco mais baixo, né, no campo, ele baixa, e aqui no lance a gente consegue ver a presença do Matheus Cunha, principalmente atraindo, e também do Bruno, atraindo o zagueiro central da linha do Haiti, gerando todo o intervalo que o Vinícius precisava para atacar as costas da última linha, para explorar esse espaço com facilidade, que é exatamente o que ele acaba fazendo e acaba marcando o gol para a seleção brasileira. Exatamente nesse lance que saiu o gol. Então, beleza, eu acredito que já ficou muito claro para vocês a intenção e a estrutura do Brasil para esse jogo contra o Haiti. Agora, o que faltou para isso se tornar uma goleada de fato, para isso ser concretizado em gols? Alguns detalhes de passe nas costas da última linha. Esse passe de quem está fazendo o movimento e quem está realizando o gesto em si, ele é muito difícil de estar 100% sincronizado, ainda mais é algo que aparentemente a seleção está começando a fazer com mais frequência. Então é difícil de encontrar esse passe nas costas da última linha com aquela sincronia exata, no ponto perfeito onde o atacante tem vantagem e ao mesmo tempo ele não fica impedido, que é o passe quando o atacante fica na mesma linha ou muito próximo dela, tá? Esse pequeno detalhe faz totalmente diferença. Então teve alguns pontos aqui, principalmente com o Bruno, só que não vai ser algo pegado ao Bruno, tá? Porque vai ter exemplo de outros atletas. O Bruno foi somente o atleta que teve mais oportunidade de fazer, onde ele demonstra alguns problemas, entre algumas aspas, para encontrar esse passe nas costas da última linha, justamente porque é detalhe do detalhe. Então ele é um passe que você não pode, por exemplo, dar muitos toques na bola. Você tem que realizar o seu domínio já pensando exatamente na próxima ação, que normalmente é o passe. E se você tem uma ação um pouco mais atrasada, hesita um pouco nesse passe, às vezes é o suficiente para você perder esse time e o seu companheiro ficar impedido. Como esse lance aqui, por exemplo, a construção acontece. Repare como o Bruno Guimarães ele tem esse leve receio, entre aspas, de realizar o passe. Ele vai realizar o passe e ele dá uma pequena travada, ó, reparem bem. Ó, ele vai realizar o passe, dá uma hesitada e aí ele faz o passe. É o suficiente para o Rafinha nesse lance acabar ficando impedido. E esse foi um lance de gol, só que não valeu porque justamente o Rafinha estava pouquíssima coisa à frente e é por conta desse tipo de detalhe. Então o que era para ser em 2 toques virou um 2 toques, mas sabe, quase 3 toques, né, por conta dessa hesitação. E esse é o pequeno detalhe hoje que faz muito atleta ficar impedido. Então teve esse primeiro gol do Rafinha, aqui na sequência, olha só, um lance onde o Danilo tá passando em ultrapassagem, o Rafinha já fez o passo, o espaço já aparece, poderia ser uma situação para o Bruno Guimarães achar de primeira, achar logo esse passe, buscando esse intervalo aqui nas costas da última linha do Haiti, buscando a ultrapassagem do Danilo, porém ele já vai com a intenção de fazer o domínio, abre o corpo e aí quando ele faz o passe pro Danilo é o suficiente, o juiz vai apontar o impedimento, tá? Então, cara, pequenos detalhes desse lance aqui do Bruno, vocês veem que ele domina muito para ele vai realizar o segundo toque com a perna direita, então já são 2 toques, 3 toques agora para fazer mais um ajuste. Ali o Rafinha tá atacando as costas da última linha, ó. Ele dá mais um toque, aí faz o passe. É o pequeno detalhe que acaba deixando o Rafinha impedido. E nem sempre o erro tá em quem realiza o passe. Esse vídeo aqui, por exemplo, é um exemplo claro de como o Vinícius erra o timing dessa ruptura, porque o Paquetá tá no domínio de uma bola difícil, ele tá pressionado, ela ainda não tá totalmente dominada, e o Vinícius já atacou as costas da última linha, ó. Quando a gente dá uma olhada no lance um pouco mais à frente, o Vinícius claramente atacou muito antes esse espaço do Haiti, e por conta desse movimento de atacar antes do momento correto, ele acabou ficando impedido. Então nem sempre o problema tá em quem realiza o passe, muitas vezes o problema tá também em quem realiza o movimento do facão, tá? Como foi nesse exemplo aqui, acredito que ficou muito claro para vocês. E um outro exemplo, o último do jogo, é o gol do Endrick, que acaba sendo impedido também. O Ryan, ele faz um bom domínio, tá? Ele não fez um domínio ruim, só que ele tinha espaço para dominar, abrindo um pouco mais o corpo, sem necessidade desse segundo toque aqui, ó.
esse segundo toque na bola, que é o suficiente para deixar o Endrick em condições de impedimento. Vocês podem ver até que ali o AD, que é um zagueiro muito bom, inclusive da LDU, ele acompanha o Endrick, e no momento que ele vê que o Endrick vai ficar impedido, ele trava, que é exatamente o que deixa o Endrick impedido, e a bola ainda está um pouco distante da perna direita do Ryan. Caso ele já tivesse dominado abrindo o corpo para achar esse passe com a perna direita, muito provavelmente o Endrick não teria ficado impedido e poderia ter saído um bom gol do Brasil nessa situação. Para a gente não ficar somente no campo da imaginação, eu trouxe alguns vídeos aqui do Bruno Fernandes, que foi recordista de assistências na Premier League nessa temporada, só para a gente ver esse tipo de detalhe da quantidade de toques na bola, do domínio, da orientação do corpo para achar esse passe nas costas da última linha. Eu não acredito, tá? Esse aqui não é um vídeo falando que eu não acredito que o Bruno Guimarães não tenha essa capacidade, ou que o Ryan não tenha essa capacidade. É mais uma questão de pequeno ajuste para encaixar melhor com a dinâmica da equipe, para essa dinâmica da equipe ser um pouco mais eficiente, tá? É só uma questão mesmo de adaptação e execução. Isso leva um pouco de tempo, requer um pouco de treinamento. Mas a gente vai ver aqui nos vídeos, reparem bem, nesse lance específico, começando, ó, passe, e o Bruno Fernandes aqui nesse lance, ele não hesita em momento nenhum, ele vê a ruptura e já acha o passe de primeira nas costas da última linha, tá? Sem pensar duas vezes, sem realizar o domínio, ele já explora de primeira, buscando as costas da última linha aqui, e cria uma excelente chance de gol. O Bruno Guimarães é craque nesse tipo de situação. Olha só o detalhe do domínio que eu falei para vocês. Aquele lance do Bruno Guimarães e do Ryan, os dois fazem um domínio mais para eles. Bruno Fernandes já domina por espaço, orientando o corpo para frente, e a segunda ação é o passe nas costas da última linha. Então é muito difícil da última linha deixar o atacante impedido nesse tipo de situação. Aqui um passe extraordinário dele de primeiro, somente para ilustrar mesmo esse tipo de situação. E aqui um lance bem parecido com o do Ryan. A gente está com um zoom aqui por conta dos direitos autorais, mas é um lance bem parecido com o Ryan, onde ele tem bastante espaço, ele pode dominar para ele, e olha só como ele faz o domínio. O domínio é abrindo o corpo, tá? Então ele domina abrindo o corpo, ampliando as opções dele e achando esse passe nas costas da última linha, tá? Direto para o atacante marcar o gol. Então é esse pequeno detalhe que muitas vezes separa um lance de impedimento e uma grande chance criada. Mas o lance agora de transição, e ele buscando o passe de primeira direto nas costas da última linha. Então é isso, pessoal, não quero que vocês entendam mal o vídeo, não é uma crítica aos jogadores da seleção, é somente demonstrando como alguns detalhes ainda precisam ser alinhados para a gente conseguir um melhor aproveitamento nesse movimento de atacar as costas da última linha. Curtiu o conteúdo? Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Tem mais algum jogador que você vê que é muito forte nesse tipo de movimento, de domínio, de passe de primeira, para achar esse passe nas costas da última linha, a famosa pifada, né? Deixa aqui nos comentários também, vamos debater junto, e é isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo, e é nóis!